Fala samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo sobre uma outra propriedade do Flexbox, que na verdade é uma propriedade que é um atalho de outras propriedades que a gente já viu. Não se preocupe se você não entendeu, não tem problema, estarei aqui explicando para vocês de forma pausada e também com a prática para a gente poder assimilar como que funciona essa propriedade. E essa propriedade se chama o FlexFlow. Ele é justamente a junção entre Flex Direction, beleza? Que vai trabalhar aí com a direção dos nossos elementos, e o Flex Wrap, que aí ele vai falar se a gente vai ter uma quebra de linha ou não. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para a gente conseguir aí ver como que funciona esse FlexFlow. Aqui no meu HTML já tem minha estrutura aqui, né, criado, e o meu arquivo de estilo. Então, eu vou estar criando aqui uma div, que se chama container, e dentro dela vou estar colocando aqui uma outra div que vai ser do tipo, vai receber, né, o nome teste. E eu vou estar copiando algumas vezes essa mesma div. Então vamos estar abrindo agora no navegador para a gente poder ver como que está ficando. Então tem aqui a minha página no navegador, vocês podem ver. Então tenho aqui as divs, né, teste, várias vezes. Aí agora vamos estar, né, indo lá no nosso arquivo de estilo e vamos estar começando a estilizar, colocar aqui uma largura, uma altura no nosso elemento container para a gente poder ver como que vai se trabalhar, se comportar os nossos elementos, nossas div teste. Então aqui vou estar colocando aqui a classe container, vou estar colocando o máximo de largura de 380 pixels, como também colocar um mínimo de altura de 20 pixels. Eu vou estar colocando aqui, vai ser um display flexível. Vou estar colocando aqui um borda de 1 pixel solid, vai receber a cor aqui preto. E se a gente recarregar a nossa página aqui agora, olha só, tem aqui, né, nosso container e tem as nossas divs dentro dele. E aí, como a gente já sabe, nossa div teste ficou do lado da outra, por conta que quando a gente coloca o display flex, automaticamente, né, por padrão, a direção sempre vai ser em linhas. Então vai ficar um do lado do outro. E feito isso, agora vamos estar, né, pegando agora a nossa div. Então aqui eu repito, container, coloco div. Lembrando que eu estou pegando agora a tag div de fato, beleza? Eu não coloquei nenhuma classe para poder trabalhar com ela. Estou pegando de fato todas as divs aqui utilizando essa tag. E aí, aqui a gente vai estar colocando aqui um font size 1.5 em, está colocando aqui um text align para ser centralizado. Vou estar colocando um background que vai ser um tomato e uma margem de 5 pixels. E ao recarregar, você pode ver que agora, né, já está um separado do outro, dash separado do teste. E vocês podem ter notado também que a nossa div teste ela sobressaiu, né, do nossa div container. Então não tem problema, a gente vai estar, né, utilizando a propriedade FlexFlow para poder estar ajustando isso aí. E aí, voltando, né, ao FlexFlow, como a gente já sabe, como eu já falei para vocês, ele é, né, um atalho que trabalha com o Flex Direction e o Flex Wrap ao mesmo tempo. Então, ao invés de ter que colocar, né, Flex Direction e falar o tipo, né, a direção, e também trabalhar com Flex Wrap, eu posso estar utilizando esses dois comandos em um comando só, justamente utilizando o FlexFlow. Então, dessa maneira. E aí, aqui dentro, a gente pode estar colocando, né, os valores referentes à direção e a Wrap, que seria as quebras de linhas, caso a gente queira que tenha, beleza? Então, aqui no FlexFlow, o primeiro comando que vem seria o comando de direção. Então vamos continuar, né, vamos fazer com que o nosso FlexFlow aqui, no caso a nossa direção, continue sendo em linha. E a gente coloca um espaço e o segundo comando seria o comando referente ao FlexWrap. Então aqui a gente vai falar que não haja quebra, que não tenha quebra de linha. E vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Então se eu recarregar a página, vocês podem notar que não sofreu nenhuma alteração. Ou seja, está do mesmo jeito que estava antes. Por quê? Porque, como eu falei, o Flex Direction, por padrão, ele já vem como linha. E o Flex Wrap, por padrão, ele não quebra linha. Então, a gente está utilizando ainda os padrões aqui de cada comando. Porém, se eu vir aqui agora no FlexFlow e alterar aqui, a gente vai
o nosso direção vai ser em coluna, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que ele quebrou. Agora ele está me mostrando, apresentando os meus elementos em forma de coluna, ou seja, um embaixo do outro. Então, dessa maneira, a gente já consegue trabalhar com o Flex Direction e o Flex Wrap ao mesmo tempo. Então, se eu voltar aqui para Flex Row, né, que é em linha, e aqui eu alterar, colocar o Wrap, olha só o que vai acontecer. Ele, né, tá trabalhando em linha, porém agora houve uma quebra, ou seja, o nosso elemento teste aqui, nossas div teste, eles não estão sobressaindo agora do container. Por quê? Porque estamos utilizando agora o Flex Wrap, né, para poder ele gerar a quebra de linha. E aí a gente também consegue estar invertendo, né, a quebra de linha. Então a gente pode estar vindo aqui no mesmo comando, Flex Flow, e aqui no Wrap a gente coloca, né, traço reverso, ou seja, vai inverter a quebra de linha. Então, se a gente vir aqui agora e recarregar, você pode ver que ele inverteu. Lembrando, tá? Você pode ter notado que só isso aqui que desceu. Na verdade, ele mudou todos, tá? Então, ou seja, o que estava aqui embaixo foi para cima e os que estavam em cima veio para baixo. Porém, né, é imperceptível, né? A gente não consegue notar isso, porque os mesmos conteúdos, os mesmos elementos. Mas só afirmando que ele desceu todos e subiu todos que estavam, né, nas posições anteriores. Então, dessa forma, vocês podem ter notado que a gente consegue estar trabalhando com dois comandos dentro de um comando só, que no caso seria propriedade, né? Não seria nem comando, seria propriedade o nome. Justamente utilizando o Flex Flow. E aqui a gente consegue estar, né, deixando nosso código mais limpo e mais legível possível. Porém, eu particularmente não gosto de utilizar dessa maneira, por conta que eu gosto de deixar comando propriedade separada da outra, para caso eu venha trabalhar com uma equipe de desenvolvimento ou com outros programadores, eles consigam entender, né, o que está acontecendo. Mas caso você trabalhe em um projeto sozinho, não há problema nenhum você utilizar, né, esses comandos de atalho, essas propriedades de atalhos. Então, como vocês podem ver, o Flex Flow ele é um atalho das propriedades Flex Direction e Flex Wrap. Beleza? Então, como falei, é uma aula bem rápida, só para poder mostrar para vocês esse atalho. Não é tanto utilizado, porém é bom você ter esse conhecimento, como eu falei. Caso você seja um desenvolvedor ou desenvolvedora que goste de deixar o seu código o mais enxuto possível, fique à vontade para poder utilizar, porque ele é compatível com a maioria dos navegadores aí, webs. Tranquilo? Então, caso você também venha ter qualquer dúvida ou dificuldade, por gentileza, poste sua dúvida lá no nosso clã, para que eu e outras pessoas consigam te ajudar e tirar todas essas dúvidas de uma melhor maneira possível, tranquilo? Então, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.